meus amigos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o que o Marcelo falou, né? O Marcelo expôs aí uns detalhes que não tinha falado antes. Nem ele, nem o Mano Menezes nunca tinha falado sobre isso. São os detalhes novos daquela treta que aconteceu na beira do campo entre o Mano Menezes e o Marcelo, que na minha opinião, eu tava dentro do Maracanã naquele momento, achei uma puta falta de respeito dos dois com a instituição e com a torcida que tava ali. O Fluminense tava brigando, se eu não me engano, pra não cair, né? Tava ali, cara, assim, uma situação bem complicada. E o Fluminense iria ganhar os 3 pontos ali contra o Grêmio. Tava vencendo a partida e depois da treta o Fluminense toma um gol do empate e perde 2 pontos dentro de casa. No momento que o Fluminense não podia perder ponto nenhum. Coloca nos comentários aí, no final do vídeo, a sua opinião, não esqueça disso. Mas acima de tudo, se inscreva no canal se você não for inscrito. E ativa as notificações, que é muito importante. Deixa aquele like aí pra ajudar o nosso trabalho. Eu não vou enrolar muito nesse vídeo não, vou ser bem direto e objetivo, pra não tomar muito seu tempo. Escuta bem, com atenção, o que o Marcelo falou sobre os detalhes dessa treta. Com o Romário aí no programa do Romário, né? De cara com o cara da Romário TV. Satisfação. Eu que agradeço. Pra começar, vamos pegar bem leve. O que o Mano falou contigo aquele dia lá no Maracanã? Cara, muito bom. Cara, foi uma situação ali... Cara, você vê como que o Marcelo fica incomodado de falar desse assunto, né, cara? Difícil, né, pra mim, porque, pô, tava bastante tempo já no Fluminense, mais de um ano, tinha conquistado alguns títulos importantes ali, inéditos, mas a situação ali, cara, foi bem simples. Não foi a questão de eu entrar aos 45 do segundo tempo, né? Não era pra mim, não é um problema, isso aconteceu no Real Madrid também, eu entrei. Então, muita gente falou que o Marcelo, ele estava incomodado porque estava no banco de reservas e ia entrar, né? Eu já sabia que não era esse o motivo, mas grande parte da torcida achava que o Marcelo ficou irritado porque estava entrando no final do jogo, que ele não quer, estrela, não sei o que e tal. Eu sabia que não era isso, mas muita gente acha e ele afirma agora que não foi isso. E nunca fiz desfeita pro futebol. Acho que durante toda a minha carreira eu tive vários pensamentos legais para mostrar para as crianças, mostrar para as pessoas, e não foi eu entrar no minuto 45 que eu fiquei chateado. Foi uma coisa que já tinha acontecido antes, né, durante a vinda desse treinador. Ou seja, ele fala que já tinha acontecido algo antes, assim que ele chegou, né? A gente sabe da treta toda que aconteceu com o Mano e Marcelo de não convocar da seleção brasileira. Isso aí é uma treta meio antiga e parece que o Marcelo, ele não gostou da chegada do Mano Menezes no Fluminense, né? O Marcelo provavelmente falou isso pra diretoria e a diretoria contratou assim mesmo. E a situação não estava legal, né? E ali o que acontece, eu nunca tinha falado isso, mas o que acontece ali é simples. Ele não falava comigo, né? Então, durante os treinamentos, não tinha conversa comigo, não tinha nada pra eu melhorar, não falava nada comigo. E naquele momento ele me abraçou. Então, presta bem atenção, antes dele falar sobre o que aconteceu no momento, eu já sabia dessa informação de que eles não se falavam. Inclusive, tem vídeo meu aqui falando sobre isso. Que o Marcelo e o Mano já não se falavam no treino. Então, assim, nos treinamentos, o Mano passava as orientações, né, a equipe técnica dele, e não falava com o Marcelo. O Marcelo era só mais um ali no meio do elenco. Ele meio que ignorava o Marcelo e eles não tinham contato. No CT, no centro de treinamento, na hora do almoço, eles não se falavam, né? Sim, uma treta bem antiga já com o Mano Menezes. Então, assim, o clima já estava muito ruim e as pessoas não sabiam dentro do vestiário entre Mano e Marcelo. Tô falando comigo e tal, e eu falei pra ele, cara, é o seguinte, não precisa fazer isso porque normalmente você não fala comigo. Aí ele foi, me empurrou e falou que eu não ia entrar. Exatamente assim. E você? Fiquei quieto, porque, né, eu respeito sempre os mais velhos, então poderia ter feito alguma coisa mais grave, mas pelo respeito que eu tenho pelo Fluminense e pelos torcedores que estão ali, tem muitas crianças. Eu vou te falar, o Marcelo poderia ter empurrado ele de volta. Realmente, ele não empurra, né? O Mano empurra ele vira de costas e senta no banco de reservas. Ele ficar na minha, calado, e levei um empurrão pra casa, mas tá tudo bem. Eu
É isso. Tive Olha, alguns problemas com alguns treinadores e tem alguns treinadores realmente que passam um pouco do limite. Fora o Mano, já tiveram outros contigo na tua carreira também que você meio que se estressou? Não. Diferentemente, mas algum estresse? Não, acho que o estresse rola, por exemplo, me estressei, pô, fiquei chateado com o Ancelotti, com o Zizou, com o Solari, com o Juan de Ramos, com o Capello, com todo mundo, porque às vezes eu não jogava e ficava chateado, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Tipo, eu tenho uma relação maravilhosa com todos os treinadores que eu tive durante a minha carreira, mas eu acho que o estresse ali, a discussão é super normal, mas não desse tamanho como foi. Realmente o que aconteceu, assim, foi bem complicado. Eu até fiz vídeo sobre isso na época. E a minha opinião era que o Marcelo e o Mano tinham errado. Sabe? Os dois erraram ali naquele momento. Eu acho que na hora que o Mano Menezes ele coloca a mão no Marcelo, e eu super entendo, principalmente com o Marcelo agora explicando a situação, eu super entendo que o Marcelo na hora tenha ficado chateado. Tipo assim, pô, o cara não fala comigo treino, e tipo assim, não fala comigo no dia a dia, me trata como se fosse nada, ninguém. E aí, na frente da torcida, quer fazer média, abraçar o Marcelo, tirar, né, pra aparecer na foto com o Marcelo, pra torcida falar assim, olha, tá tudo bem. Mas é o seguinte, o Marcelo, ele tem a sua culpa também. O Mano, ele foi, assim, completamente escroto. O Mano, ele errou, inclusive, porque no momento que ele tira o Marcelo, olha o que ele faz, o Mano Menezes. Ele fica tão nervoso no momento que ele empurra o Marcelo, já tá errado nisso, ele não tinha que fazer isso. Aí ele manda o Marcelo sentar no banco de reservas, o Marcelo é lateral esquerdo. Ele chama o John Kennedy. Olha só. Imagina que você é um técnico, então você tá ali. Aí você pega. Ia colocar um lateral esquerdo pra ajudar no sistema defensivo, na saída de bola. O Fluminense estava ganhando contra o Grêmio, se eu não me engano. Estava ganhando. E aí ele pega e bota o John Kennedy, um atacante. Tipo assim, não tem nada a ver. Se ele tivesse botado um zagueiro, por exemplo, bota um zagueiro ali, beleza, show de bola. Na linha, na estratégia técnica, fazia sentido. Agora, chamou o John Kennedy, um atacante, o Fluminense foi tomar um gol. Foi o gol do empate. Eu lembro desse jogo, eu estava no Maracanã. Então, assim, o Mano foi completamente errado na história. Foi o mais errado na história, o Mano Menezes. Mas, entretanto, o Marcelo, ele tem a sua culpa também. Porque assim, cara, dentro de campo, independente da sua relação pessoal com o técnico, ele é a autoridade máxima ali. Autoridade máxima. Obviamente que ele não precisa ficar te abraçando, te encostando, show de bola. Mas aí o que o Marcelo tinha que fazer? Por respeito ao Fluminense, tudo bem que ele respeitou porque ele não revidou, não empurrou, não brigou. Show de bola. Mas ele poderia ter guardado aquela mágoa dele, que ele tava magoado. Meu irmão, chegar no vestiário e falar, você nunca mais encosta a mão em mim. No vestiário, sem câmera, sem ninguém ver. Chega no vestiário e fala, você nunca mais toca sua mão em mim. Nunca mais na sua vida. Na frente das câmeras. Porque senão, eu vou te revidar, eu vou te repreender na frente de todo mundo. Aí, beleza. Você lavou a roupa em casa. A partir do momento que o Marcelo ele age daquela forma com o Mano, irmão, aí eu dou razão ao Mano. Não tem como um jogador fazer isso com um técnico e ficar tudo bem. Tá todo mundo vendo, irmão. O mundo inteiro tá vendo aquele jogo. Câmera de tudo quanto é lado. Torcedores. Aí o Mano vai ser desrespeitado e vai deixar o Marcelo entrar? Não vai. Então, assim, mesmo depois da versão do Marcelo, que é importante ele falar, o que ele disse foi importante, ele expôs algo que ninguém sabia realmente, que já tinha problema antes. Mas, na minha opinião, ainda os dois estão errados. Nenhum dos dois pensou no Fluminense naquele momento, cara. O Fluminense estava vivendo um momento muito complicado e nenhum dos dois pensou no Fluminense. Os dois deixou o ego na frente do Fluminense, entendeu? O Marcelo podia, tipo, ficar de... Quando ele botou a mão ali e tudo, beleza. Porque na cabeça do Mano, o Mano pensou, bom, eu não falo com esse cara no dia a dia, mas aqui dentro de campo a gente precisa vencer. Eu preciso dele dentro de campo agora. Então, por isso que ele botou a mão assim pra passar instrução pro Marcelo. E o Marcelo já puto com o Mano Menezes, provavelmente já estava no banco de reservas pensando nisso, tipo assim, pô, babaca, né? Esse questão de Mano Menezes é um babaca, não sei o quê. E aí quando o Mano vem abraçar ele, irmão, foi uma reação humana, tá? Mas é aquilo, passou, não dá pra gente ficar crucificando os caras também. Foi erro, um erro assim como eu também erro, mas obviamente que a torcida merecia um pouco mais de respeito dos dois, tá? Os dois são culpados. Pra mim, os dois têm a mesma culpa. Dois colocaram um ego na frente do Fluminense.
O Marcelo podia se retrair naquele momento, aceitar, assim como ele fez, ele levou um empurrão pra casa, porque realmente o Marcelo podia revidar. Como é que você vai empurrar um pai de família, irmão? Marcelo é um pai de família, apesar de tudo que ele conquistou na vida, ele é um pai de família, porra. Imagina, a mulher dele, o filho vendo ele sendo empurrado por um velho. O Mano Menezes. É constrangedor. Tá? E ele aceitou, ele falou, não, tudo bem. Ele veio um empurrão pra casa, mas ele poderia ter levado pra casa também um encostão aqui no braço do mano. E aí chegava dentro do vestiário ou no CT e falava pra ele as verdades que tem que falar. Ó, você para de ficar fazendo média pra torcida. Ponto, tava resolvido. Mas tá aí, legal que o Marcelo expôs aí um pouco mais dessa situação. Eu já sabia dessa informação porque eu tive informações de dentro de que eles não se falavam de jeito nenhum, nem bom dia no CT. Era realmente uma relação, assim, distância. Cara, não dá pra você tratar o Marcelo. O Marcelo é um ídolo gigante do Fluminense dessa forma. Eu acho que a diretoria, ela erra naquele momento em chamar o Mano Menezes. Tudo bem que o Fluminense precisava naquele momento de um choque mesmo, sabe? Os medalhões estavam muito acomodados. E o Mano, ele meio que faz isso. Então, é aquilo, cara. Tudo tem o seu peso, a sua medida. Coloca nos comentários aí sua opinião. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo. Valeu!